Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 1, irmãos. Mas recebereis poder, versículo 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler junto, versículo 8, 1, 2, 3, vamos lá, igreja. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e será o quê? E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da onde, irmãos? E até os confins da terra. Olha aqui para o pastor agora. Sem poder, irmãos, sem poder, também, irmãos, sem milagres. Sem milagres, sem autoridade no Evangelho. Olha aqui para mim. Sem poder, sem milagres. Diga assim comigo: sem poder. Se não tiver poder, não tem milagres. E quando eu olho para esse texto, irmãos, está escrito o seguinte, aqui, uma promessa de Deus para o seu povo. Uma promessa de Deus para a sua igreja. E qual é esta promessa? Que nós, que a pessoa, que você receberia o quê? Poder. Diga assim, poder. Mas recebereis o poder de quem, irmãos? O poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Nesta manhã eu quero, irmãos, em nome de Jesus, chamar a sua atenção. Porque é exatamente desse poder que tem muita gente precisando. É exatamente desse poder que a pessoa, ela ainda não entendeu. Que para ela ser vitoriosa nessa terra, que para ela ser abençoada nessa terra, que para ela receber milagres nessa terra, que para ela ser um instrumento de Deus nessa terra, ela precisa estar cheia do poder do Espírito Santo em sua vida. Poder se busca, irmão. O Espírito Santo se busca. Não adianta eu ficar calado, com a minha boca fechada, pensando, vai isso agora, vem poder, desce poder. O poder não vai descer se eu ficar calado. O poder não vai vir sobre a minha vida se eu não buscar. O poder não vai vir sobre a minha vida se eu não desejar. O poder não virá sobre a minha vida se eu não querer que esse poder venha sobre a minha vida. Mas existe uma forma, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, sabe o que nós encontramos? Se você estudar o livro de Atos, vocês vão ver o seguinte: vocês vão ver que eles ficaram, os discípulos do Senhor, reunidos, irmãos, em um cenáculo, em um pequeno espaço, em um lugar. Havia em torno mais ou menos umas 120 pessoas, mais ou menos reunidas, aguardando, irmãos, esperando com que a promessa desse derramar do poder do Espírito Santo viesse sobre as suas vidas. A Bíblia diz no capítulo 2, e chama esse evento do quê? Você sabe, chama esse evento do dia de Pentecostes. O que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Deixa eu dizer uma coisa para você, você talvez não entendeu. O dia de Pentecostes já aconteceu há 2000 anos atrás.
O dia de Pentecostes já aconteceu, já houve esse dia, aonde a promessa se cumpriu na vida da igreja, onde a promessa se cumpriu na vida dos discípulos, que ficaram sob uma ordem, em obediência, debaixo da palavra do Senhor Jesus, que havia prometido que do alto eles seriam revestidos de poder. Mas eles precisavam ficar juntos, eles precisavam estar no mesmo lugar, eles precisavam estar ali em Jerusalém, aguardando o dia que fosse cumprir essa promessa. E se você ler a partir do versículo, irmãos, do capítulo 2, você vai ver que eles estavam reunidos, todos eles em um mesmo lugar, e eles estavam calados, eles estavam quietos, não, eles estavam reunidos orando, porque Jesus ensinou em toda a sua caminhada, em todo o seu discipulado aos seus discípulos, que ele pessoalmente os discipulou, durante o tempo de 3 anos e meio do seu ministério, quando ele escolheu para si aqueles homens, ele discipulou, e no seu discipulado, ele ensinou, meus irmãos, que o que eles mais tinham que fazer, se eles quisessem ser vitoriosos nas suas vidas, eles tinham que orar, e orar, e orar muito, e vigiar também. A oração, irmãos, é que vai mover toda essa engrenagem de milagres e de poder na sua vida. É a oração que vai mover. Eu posso orar por você, e Deus pode operar através da minha oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A nossa oração, ela tem poder. A minha oração, ela tem poder. Ela tem poder de abençoar a vida de uma pessoa. Mas não adianta, irmãos, eu ficar esperando somente com que as pessoas ou que alguém ore por mim. Não é errado você chegar no teu pastor e dizer: pastor, eu estou precisando que o Senhor ore por mim, eu preciso da sua oração. É errado? Não é errado, irmãos. E nós estamos aqui, eu estou aqui como teu pastor, e antes que você venha me pedir oração, saiba de uma coisa: eu já oro por você todos os dias. Não existe um dia, meu irmão e minha irmã, que você levanta pela manhã sem que antes eu já não tenha orado por você. E eu vou apresentando cada nome, cada um que vem na minha mente naquele momento, até aqueles que eu esqueci o nome, até aqueles que talvez eu não me recordo, eu vou apresentando diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Mas a oração, irmãos, que vai realmente mover, que vai realmente trazer o poder para a sua vida, é aquela que você vai fazer. É aquela que você vai fazer, quando você deixar de ser esse crente bully. Quem já ouviu falar no crente bully? Pastor, o que é crente bully? O que é bully, irmão? Você não sabe o que é um bully? Quem sabe o que é um bully? Levanta a mão, sabe não, irmã Helena, que é um bully? Bully é o quê? É um lugar de pouca fé, né? Então, quando você deixar de ser esse crente bully, esse crente de pouca fé, entendeu não? Pegou aí? Quando você deixar de ser esse crente de pouca fé, é o crente bully, e começar a você mesmo a buscar o poder do Espírito Santo na sua vida,
Quando você começar a aprender que os teus joelhos, eles precisam formar calos. Quando você aprender a dobrar ou a se dobrar diante de Deus em algum lugar lá na sua casa. Eu tenho lá na minha casa um lugarzinho onde eu dobro os meus joelhos para orar. E eu já disse, é nesse lugar aqui, vai fazer até marca. Vai gastar esse tapetinho aqui. Vai ficar a marca dos meus 2 joelhos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque só com a oração é que você vai se manter de pé. É que a sua casa vai ficar de pé. É que o seu lar vai prevalecer. Levante as suas mãos. É que você, meu irmão, vai ser uma pessoa que vai viver os maiores e os mais grandes milagres na sua vida. Levante a sua mão, abre a sua boca e dá um glória para Deus dessa manhã. É só com a oração que esse poder virá sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e que esse poder, o poder do Espírito Santo, será aquele que vai fazer com que os milagres do Senhor venham, irmãos, sobre a tua vida. Já tem muita gente que já está grandinho demais para ficar todo dia pedindo oração. Já tem gente, já cresceu muito. Está na hora de você começar a orar pela sua vida. Está na hora de você entrar no seu quarto, fazer aquilo que Jesus ensinou. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do seu quarto e fica ali, dobra os teus joelhos ali e fala com o Pai. Fala, porque o Pai vai estar vendo você falar. E é lá no teu secreto, é no nosso secreto diário, meus irmãos. É ali, irmãos, que nós apertamos o botãozinho de start na nossa vida espiritual, no mundo espiritual. É ali, naquele lugar secreto da nossa vida diária, que o mundo espiritual, ele começa a ser movido em nosso favor. É ali, irmãos, que nós receberemos o Espírito Santo sobre a nossa vida. É ali, irmãos. Você tem falado em línguas estranhas na sua casa? Você tem orado em línguas na sua casa? Você é aquela crente, aquele crente que o filho escuta o pai lá orando, orando em línguas o tempo todo? Esses dias o Luquinhas está andando lá em casa. E o Luquinhas fica lá em casa. Eu falei, mas que é isso? Que eu preciso entender que mistério é esse? Porque para crente tudo é mistério, né? Preciso entender que mistério é esse. E ele fica lá. E aí eu cheguei, falei assim, eu vou descobrir o que é isso que ele está fazendo, porque ele me vê orando muito lá em casa. Aí eu falei assim, eu vou descobrir, filho, ora igual o pai, ora igual o pai. Aí ele começou, aí eu entendi. Agora eu falo assim, filho, faz um teste, irmão, quando ele chegar na igreja, ora em línguas igual o seu pai. Ele vai começar, E aí, irmãos, eu fiquei maravilhado com isso, porque eu chamei a pastora e falei assim, olha aqui, amor, já foi batizado com o Espírito Santo com 2 anos e 4 meses, já está orando em línguas dentro de casa. O poder de Deus está aqui. Irmãos, o poder de Deus, ele tem que descer na sua vida, na sua casa. O poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, dobre os teus joelhos, coloque teus filhos do lado e façam com que eles estejam junto com você, orando. Casal, você que é casado, comece a orar juntos. Deixa eu fazer uma pergunta, os casais que estão aqui, vocês têm o costume, vocês têm orado junto ou só quando o pastor manda na igreja?
Porque tem casal que só ora junto na igreja. O pastor fala: dá a mão para essa pessoa que está do seu lado, dá a mão para sua esposa, olha para ela e diga que você a ama. E aí na igreja tudo é muito bonito, né? Tudo é lindo. Mas chama a tua esposa e fala: amor, essa causa nossa aí, eu percebi o seguinte, que o que nós estamos passando é uma batalha espiritual. Estamos vivendo um momento de uma guerra, um levante contra a nossa vida. Vamos fazer uma coisa, amor? Vamos dobrar nossos joelhos juntos e vamos buscar o poder do Espírito Santo. Levante a sua mão, dá glória a Deus. Vamos orar junto. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha de orar junto com meu marido. Por quê? O que você anda falando com Deus sobre ele? O que você ora para Deus em relação ao teu marido que ele não pode ouvir? Eu já vi mulher dizendo: oh Deus, mata esse homem, não aguento mais. Eu já vi gente orar para pedir para Deus matar o outro. Pelo menos eu fico livre. Não é verdade? Eu já vi, irmãos. Eu falei: olha, uma vez a irmã veio assim e falou assim: pastor, agora eu mudei a minha oração. Tá, irmã, como você tem orado? Pastor, agora eu estou orando e pedindo a paciência de Jó. Começou a orar pedindo a paciência de Jó, porque eu não aguento mais o meu marido. Olha, pastor, é uma luta. E aí eu falei: eu preciso orar para Deus me dar muita paciência. E ela começou a orar. E ela orava: Senhor, me dá paciência de Jó, me dá paciência de Jó, eu preciso da paciência de Jó. Eu cheguei e falei: vem cá, irmã, você quer ter a paciência de Jó, mas você está preparada para passar tudo aquilo que Jó passou? Ela: o sangue de Jesus tem poder. Até fez o sinal da cruz. Sangue de Jesus tem poder. Então não ore pedindo para Deus a paciência de Jó, porque talvez você vai precisar passar. Deus vai permitir que você passe tudo o que ele passou. Você quer? Não, pastor, está amarrado. Aí amarra tudo, né? Está amarrado, pastor. Então, olha aqui, igreja, nós temos que buscar a Deus, buscar esse revestimento desse poder de Deus para a nossa vida. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Queridos, nós somos filhos de avivamento. Se você olhar, olha aqui para mim, para a história da nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, você sabia que a nossa igreja ela é fruto de um grande avivamento que aconteceu aqui na terra, irmãos? A nossa igreja é fruto de um grande avivamento que aconteceu através de Aimee Semple McPherson, lá nos Estados Unidos. A nossa igreja é fruto dessa mulher que orava, e orava muito buscando o Senhor. E numa dessas orações que ela fazia, o que ela fez, Deus deu a visão para ela de campos que estavam bem carregados de frutos brancos, irmãos, prontos para a colheita. E nesta visão que o Senhor deu para ela, ela entendeu que Deus estava querendo usar a sua vida. E se você puxar nas histórias do século passado, você vai encontrar o nome de Aimee Semple McPherson entre as 100 personalidades do mundo no século passado. Sabe por quê, irmãos? Porque nascemos, a nossa igreja, nós nascemos de um fruto, nós somos frutos de um grande avivamento, de um grande derramar do poder do Espírito Santo. Levante as suas mãos e glorifique a Deus. Irmãos, é esse fogo, é essa glória, é essa chama que não pode se extinguir, que não pode se apagar na sua vida e na nossa vida. O fogo, ele tem que ficar aceso dentro de nós. Essa chama tem que arder dentro do nosso coração. Que chama é essa, pastor? Arder pelo quê? Por quê? Arder pela oração, arder pela consagração, arder pelo ministério, arder pela obra de Deus, arder pelas coisas do Senhor.
essa chama, ela tem que queimar dentro de nós, ao ponto de quando chegar o dia de ir para a igreja, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, o irmão pode ter dinheiro, pode não ter, pode estar empregado, pode estar desempregado, mas a chama está ardendo, aleluia. Eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso buscar o poder do Senhor, o Espírito Santo, Ele está querendo agir na minha vida. Eu já ouço o barulho de uma chuva abundante que vai descer de milagres na minha vida. Eu já posso sentir o cheiro de milagres chegando. Sabe por quê, irmãos? Por causa do poder do Espírito Santo que está sobre nós. Por causa do poder do Espírito Santo. Nós não podemos, igreja, ser uma igreja apática, ser um crente apático. Nós não podemos acostumar com a frieza espiritual, aonde muitos irmãos já se acostumaram. Tem lugar que você vai, parece que você está numa missa, não parece que você está em um culto pentecostal, no meio de um povo cheio do Espírito Santo, no meio de um povo cheio do poder de Deus. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, com a frieza espiritual que tem tomado conta de muitos e muitos corações nesses tempos. Que frieza é essa, pastor? É essa que não deixa você orar mais. É essa que coloca sempre um obstáculo e uma barreira para você não estar na casa do Senhor. É essa que te impede de ser fiel a Deus. É essa que te leva e coloca na sua vida outras coisas mais importantes do que estar na presença de Deus. Isso é frieza espiritual. É essa que faz o irmão ser muito mais carnal do que espiritual. E nós não fomos chamados para andar segundo a nossa carne, mas nós fomos chamados para andar pelo Espírito de Deus. Fomos chamados para andar pelo Espírito, viver no Espírito, caminhar no Espírito, porque é dessa forma, irmãos, que nós vamos vencer. Eu vou falar de novo. É dessa forma que você vai vencer. Pastor, mas é difícil. Para mim também é, irmãos. Pastor, não é fácil viver uma vida no Espírito. Lógico que não é. Quem disse que é? Mas começa a orar para você ver. Pastor, mas não tenho vontade mais de orar. Ore sem vontade. Quer uma receita? Começa a orar mesmo sem vontade. Começa a orar mesmo sem forças. Eu já orei sem ter vontade. Eu já orei sem ter forças. Mas foi no momento da oração, aleluia, que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. É no momento da oração que o Espírito Santo, ele desce sobre a nossa vida e toma a nossa vida. E aí aquele que desceu e se ajoelhou fraco, cansado, desanimado, aleluia, gelado, vai sair daquele momento, daquele lugar, fortalecido, renovado e cheio do Espírito Santo. Porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Meu irmão, chega hoje lá na sua casa, mas pastor, já vim na igreja, e daí? Faça da sua casa uma igreja também. Ah, que bom seria se cada lar fosse uma igreja, se cada lar fosse uma casa de oração, se cada lar fosse um lar de salvação, se cada lar fosse uma casa de paz. Ah, que bom seria, meus irmãos, se a sua casa fosse uma casa, um lar de salvação, a sua família seria salva para Jesus, o seu casamento não seria mais o mesmo,
todos que estão ao seu redor e que convivem lá com você seriam abençoados pelo poder de Deus, porque eles iriam olhar para a tua vida, olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida, e eles iriam dizer: eu também quero esse mesmo Deus, eu também quero esse poder. Não foi assim que aconteceu com um mágico chamado Simão, está na Bíblia, livro de Atos, que viu a operação de milagres, que os apóstolos, Pedro, João, Paulo, enfim, o que acontecia. E um dia esse homem vem querendo comprar, querendo perguntar: olha, quanto que eu posso pagar, qual que é o valor, para que eu possa receber também isso que vocês têm. Não foi isso que aconteceu em Atos capítulo 3, se você ir para a história, meu irmão, igreja, você que está no culto online, se você não ir para a história, você vai ver que havia um homem coxo, doente, paralisado, e que todos os dias, igreja, ele era colocado à porta do templo, uma porta chamada Formosa, que ficava ali, irmãos, todos os dias, pedindo esmolas para as pessoas que entravam no templo para cultuar a Deus lá em Jerusalém. E um certo dia, na hora nona, 3 horas da tarde, como de costume, se você ler, está escrito, como de costume, irmãos, está na hora de você começar a se habituar, a se acostumar com uma vida de oração. A igreja, ela precisa, irmãos, mudar a sua cultura. Nos acostumamos, as pessoas elas acabaram a se acostumando, sabe de que jeito? A não ser um crente de oração, ela se acostumou. Para ela só o fato dela estar na igreja está bom. Ela vive na igreja, ela não sai da igreja, então ela se acostumou a estar na igreja. Ela se acostumou a ir ao culto de domingo. Ela se acostumou a ir no culto de quarta-feira. Mas ela não se acostumou a orar pelo menos 5 minutos de joelho, porque tem gente que se dobrar o joelho, 2 minutos já se levanta, porque não aguenta, porque não se acostumou com isso. Não tem o costume. E nós, irmãos, precisamos nos acostumar. Esses dias eu cheguei nos jovens aqui da igreja, os meninos, falei assim: vocês se preparam aí, porque mais alguns dias nós vamos vir aqui para a igreja e nós vamos começar a orar em cima desse altar, e o propósito vai ser começar a orar de noite e parar às 7 horas da manhã do outro dia. Ô pastor, que isso? É isso mesmo. Já vão se preparando aí que nós vamos passar uma noite inteira, e o propósito vai ser esse: quando o sol nascer, quando der 7 horas da manhã, nós vamos embora. Quantas vezes lá em Santa Catarina eu fiz isso? Quando eu estive pregando, pastoreando no Vale do Itajaí, tinha um monte muito alto na cidade de Gaspar, e eu pegava aqueles meninos: vamos para o monte hoje, vamos. E subimos aquele monte, frio, irmão, frio. Esse frio aqui não é nada, frio. A gente levava uma lona, amarrava, achava 4 árvores perto, amarrava essa lona, esticava, levava a Bíblia, levava uma garrafinha de água. Pastor, posso levar bolacha? Não, irmão, não vai para comer não, nós vamos para orar. Pastor, mas nem uma bolachazinha? Não, só uma água, tá bom demais. E aí, irmãos, começamos a orar. Propósito, da meia-noite às 7 da manhã. E vamos, irmão, e vamos, e fogo, e orando, e orando. Ah, irmãos, meia hora depois já tinha uns lá meio que já parando. 1 hora depois já tinha uns 3 dormindo no mato, cada um. 2 horas depois já tinham encostado na árvore, já arrebatado, já estava no 5º céu. Esse descobriu 2 céus a mais, né? Já estava no 5º céu. O outro já tinha desfalecido, achei até que tinha morrido. Ai, meu Deus do céu. Vamos, gente. O que, pastor? Ainda é 00:30, vamos.
Ainda é 00:30, vamos até às 7, está longe ainda. Vamos orar. E aí alguém pode dizer assim: mas pastor, para que orar tanto assim? Não ora não, faz um teste. É só você não orar. Aí você vai ver o que vai vir acontecer na sua vida. Coisas que eram para dar certo, começar a dar errado. Portas começam a fechar. Problemas começam a surgir. Lutas vêm daqui, vêm de lá. Irmãos, vira, quando a pessoa ela para de orar, vira uma coisa de a vida dela vira do avesso. Sabe por quê? Porque parou de orar. É parar de orar, irmãos. Se eu tenho um termômetro com Deus, e você deveria ter um também. Eu tenho um mistério com Deus, um negócio com Deus, que eu sei quando abaixo um pouco. Mas é assim, ó, é tão interessante o jeito que Deus trata comigo. Eu acho que Deus trata com cada um as suas particularidades aí. Deus tem um jeito de tratar com você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa: Deus sabe exatamente aonde te pegar. Deus sabe como tratar com você. E você sabe que é tratamento de Deus. É Jesus, é Deus tratando. Oh, Pai, me perdoa. É o Pai tratando comigo. Não é assim, irmã? É exatamente assim. Deus tem a forma e o jeito de nos tratar. Quando fica a batata fica muito doce, aquela água morna, sabe? Quando fica tudo muito assim, aí o irmão ganhou um dinheiro a mais no mês, né? Melhorou um pouquinho, as coisas deu um pouquinho mais certo, a coisa acalmou, o irmão também começa a não ir mais na igreja como antes, né? Aí já não tem tanto compromisso mais com Deus, aí já não dá mais o dízimo, aí já não sei, é só melhorar um pouquinho. Aí Deus olha e fala: filho, vem cá que o pai vai tratar com você de novo, vem cá que o papai quer ter um particular com você, para você entender que você é totalmente dependente de mim, que você precisa de mim, que você precisa do meu poder. Jesus disse: sem mim não podeis fazer nada. Sem esse poder, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Sem a unção do Espírito Santo, nós não somos nada. E talvez seria, irmãos, parece que até uma mensagem meio antiquada, né? Uma mensagem já ultrapassada, falar sobre o poder do Espírito Santo, falar sobre a unção, falar sobre batismo com o Espírito Santo, falar sobre orar em línguas, falar sobre oração. Muitos já não querem mais ouvir esta mensagem, porque acham que essas coisas serviram um dia e já não servem mais. Deixa eu dizer uma coisa: Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o lema da nossa igreja: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A forma de Deus agir, a forma de Deus operar, a forma de Deus fazer milagres não mudou. Mudou as luzes da igreja, mudou a tecnologia, mudaram-se as cadeiras, mudou a cor da parede, mudou a iluminação, o som, mas Ele não mudou. E não confunda as coisas. Nós não podemos confundir as coisas, porque esse telão, essa luz, esse som, essas paredes, isso aqui, sem a unção de Deus e o poder de Deus, isso aqui só serve de enfeite. Não passa de enfeite. Se você que tem uma Bíblia na sua casa, se você não abrir a sua Bíblia lá na sua casa e não ler a sua Bíblia, ela está ali, ela não passa de um enfeite. Quantos tem Bíblia em casa? Levanta a mão. Não deixa que a sua se torne um enfeite lá dentro da sua casa. Pastor do céu, paulado, hein, pastor? Tem gente que a Bíblia já está com teia de aranha. Ah, pastor, mas agora eu tenho a minha Bíblia no celular. Ah, irmão, eu prefiro a minha de capa preta. Ó, eu prefiro essa.
eu ainda prefiro essa. A outra eu posso usar numa situação, de repente, mas eu ainda prefiro essa. Mas pastor, o poder está no livro, na Bíblia, no celular. O poder está em Deus, irmãos. Mas muitas vezes eu já vi crente dentro da igreja fazer de conta que estava lendo a Bíblia e estava olhando o WhatsApp na hora do culto. Estava olhando o Facebook, o Instagram na hora da mensagem. Está dentro da igreja e olhando o Instagram. É exatamente esse tempo. Aí eu faço uma pergunta: que poder que vai vir, irmão? Como que a pessoa ela vai receber poder de Deus fazendo assim, andando dessa forma? Eu estou aqui nessa manhã revestido desse poder para orar por você, em nome de Jesus, para que você, meu irmão e minha irmã, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou falar de novo: para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os milagres vão correr atrás de você. Os milagres vão te alcançar. Você não vai precisar ficar correndo atrás de milagre e nem correndo atrás de bênção, porque elas virão e te alcançarão, diz a palavra de Deus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Elas virão e elas te alcançarão, e você será abençoado pelo Senhor, e os milagres, eles vão acontecer na sua vida. Vai se colocando de pé neste momento. Eles vão acontecer na sua vida, eles vão acontecer na sua casa, eles vão acontecer aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos. Os milagres vão acontecer. Deixa eu falar de novo, talvez você não entendeu. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai acontecer milagre. Aonde você colocar as tuas mãos, aonde você tocar, em quem você tocar, vai acontecer milagres. Abra a sua boca e glorifica o nome de Jesus. Vai acontecer milagres, milagres e milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo tempos de milagres na nossa vida. É tempo de milagres, é tempo da manifestação de Deus. É tempo, minha irmã, acredita, Deus vai mudar a tua história. Acredita, meu irmão, o milagre está vindo, vai acontecer, não duvide disso. Nós não podemos, irmãos, desistir de tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida.